Pare de perder horas fazendo seu relatório manualmente. Olha só o que eu vou te ensinar a construir hoje. Você vai economizar pelo menos 5 horas por semana. Um dashboard que puxa automaticamente todas as métricas dos seus anúncios, do Instagram, do Facebook e do Google Ads. Eu escolho aqui o cliente, defino o período de análise e clico em buscar métricas. E pronto, já tem aqui pra gente o investimento total, total de cliques, total de conversões, qual a melhor plataforma, no caso aqui é o Meta Ads, e os resultados por plataforma, e isso em tempo real. E a melhor parte é que eu vou te ensinar a fazer isso utilizando ferramentas 100% gratuitas e sem precisar fazer uma linha de código. Bora lá pro vídeo. Beleza, pessoal. Vamos começar do básico. Todo dashboard precisa de uma fonte de dados, e a nossa vai ser uma planilha simples do Google Sheets. Então, na primeira coluna, a gente tem nome do cliente, onde a gente vai colocar o nome de cada cliente. Em seguida, a gente tem ID da conta do Facebook, onde eu vou mostrar para vocês como a gente pega lá no Meta Ads, né, no nosso gerenciador de anúncios, o ID da conta de anúncios e põe aqui na planilha. E por fim, a gente vai precisar de ID da conta do Google Ads, aqui no final, que eu também vou mostrar para vocês como que a gente pega. As demais colunas, nesse primeiro momento, a gente não vai utilizar. Vamos lá para o Meta Ads? Aqui é bem fácil para a gente conseguir pegar o ID da conta. Então, a gente vem aqui em cima onde tem esse número, né? 19 até 03 e copia ele. Se não estiver encontrando por aqui, você vem direto em cima aqui no link, que a gente vai procurar aqui. ACT igual. Pode ver que é o mesmo número em sequência, então. Do 19 até o 03 é o meu ID da conta. Vou copiar aqui e a gente volta lá na planilha. Então agora a gente tem aqui o nome do cliente, ID da conta do Facebook e agora a gente vai colocar o ID da conta do Google Ads também. Então, ok, aqui no Google Ads é uma conta que eu tenho desativada, mas vai servir como exemplo. Então aqui em cima a gente tem o número, né, junto com o nome ali da conta, que no caso é uma conta minha mesmo, né, pessoal, mas no caso seria do cliente. A gente vem aqui, copia o ID da conta. Se for uma MCC aparece mais no canto esquerdo aqui, mas é bem fácil de encontrar essa parte. Então, agora que a gente está com o ID da conta do Google Ads, a gente vai colar aqui na coluna ID da conta do Google Ads. Vamos apagar apenas os hífens e deixar apenas os números. E agora que a gente já colocou o ID da conta do Google Ads, ID da conta do Facebook e nome do cliente, a gente já pode ir direto para o nosso fluxo. Se forem mais clientes, então você completa aqui com o nome do cliente, ID da conta do Facebook e ID da conta do Google Ads. E esse é o nosso fluxo no N8N. Ele é responsável por fazer todo o trabalho. Então, basicamente, a gente recebe um webhook aqui, lá do nosso Bolt, no caso, né, que a gente vai estar utilizando no nosso dashboard. A gente recebe o webhook por lá, a gente processa os dados, consulta na nossa planilha, né, que a gente está editando com os dados do cliente, processa esses dados aqui no Code e manda por dois caminhos. Um que seria do Meta Ads, né, para a gente pegar todos os dados que a gente precisa por lá, resultados, enfim, dados que a gente vai utilizar no nosso dashboard, e outro fazendo a mesma coisa pelo Google Ads. Eu não vou estar entrando em cada detalhe nesse momento, tá? Mas eu vou deixar disponível para vocês tanto um PDF explicando a aula, quanto os fluxos que a gente vai estar utilizando, e também vou estar disponível para tirar qualquer dúvida depois, vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Então, depois da gente consultar os dados, tanto no Meta quanto no Google, pra vocês darem uma olhadinha aqui. Então, aqui a gente tem o investimento, né? Mensagens conectadas, custo por mensagem. Nesse caso, são clientes que a gente faz geração de leads para eles, né? É o principal. Se fosse um e-commerce que a gente quisesse dados aqui como carrinho, compras, page view, enfim, qualquer outro dado que a gente quiser trazer das campanhas, a gente consegue também personalizando esse subfluxo aqui do Meta que eu já vou mostrar para vocês. E do Google é mais tranquilo porque são conversões, né? Então você determina lá na sua campanha o que é uma conversão e a gente vai conseguir puxar isso através da API. Então aqui a gente também tem, né, o investimento, clique, CPC, conversão. Então a gente vai unir esses dados, né, tanto do Meta quanto do Google aqui, passar por outro tratamento de dados para a gente entregar exatamente na forma ali que o dashboard precisa, né? Então, bonitinho aqui o nome do cliente, investimento, cliques total, CPC, todas as métricas, né, que a gente pediu ali. Então, relatório do Meta e relatório do Google é dessa forma que ele vai devolver ali pra gente no webhook. E aí, esse é o webhook de resposta lá no nosso dashboard.
Então, um detalhe que é importante aqui, no nosso webhook de entrada, a gente não usa para ele responder imediatamente lá para o nosso Bolt, né? A gente utiliza o Responde to Webhook Node. Então, no final do nosso fluxo, a gente põe esse node aqui, né, para responder, e ele sim envia lá de volta para a gente no fluxo. Então, se a gente quisesse criar um dashboard de atendimento ou qualquer outra informação, a gente poderia só utilizar esse webhook de entrada, mandar o endereço lá, o link no Bolt, e aqui no de saída já ia responder automaticamente no nosso fluxo. Por exemplo, se a gente tem uma planilha de atendimento que é preenchida todo dia, com quantas vendas, quantos atendimentos, seria só a gente colocar essa planilha aqui no nosso fluxo, né? No início, de repente, recebe o webhook lá do Bolt, pega os dados da planilha e daqui manda de volta pro nosso dashboard. Então são inúmeras possibilidades, né? A gente está utilizando o Bolt aqui, mas também poderia ser o Lovable ou qualquer outra dessas ferramentas que tem hoje em dia, se comunicando com o nosso NTN e várias outras ferramentas que a gente pode utilizar também, né? Como o banco de dados, Supabase, enfim, fazer muita coisa aqui. Então agora que eu já expliquei de forma rápida, né, como é que é o funcionamento do nosso fluxo, eu vou mostrar só esse subfluxo aqui que é importante do Meta Ads. E a gente já vai para o nosso dashboard de fato. Lembrando que eu vou deixar para vocês o JSON do projeto e todos os subfluxos para vocês baixarem e conseguirem fazer a adaptação só usando as informações de vocês, tá bom? Mas eu acho importante a gente entrar aqui no subfluxo do Meta para vocês entenderem a lógica aqui. Então, só lembrando, né? A gente pediu aqui na entrada, lá pelo nosso dashboard, as informações do cliente e pediu data inicial e data final. A gente vai tratar esses dados e no code aqui, antes de chamar o subfluxo do meta, a gente tem as informações certinhas que o nosso fluxo vai precisar, que são, então é o ID da conta do cliente, o nome do cliente e as informações de uma maneira mais fácil ali para nosso subfluxo conseguir trabalhar certinho, que é o ID da conta do cliente, mais uma vez, data inicial e data final. Essa parte do investimento mensal e do ID do Google, ele não vai utilizar no momento, não nessa parte. Ele acaba utilizando nessa outra que é da mesma forma, só muda que em vez de ID do Google, né, como principal, ID da Meta como principal vai ser ID do Google. Então a gente tem aqui ID do Google, né, ID do cliente, data inicial e data final. Da mesma forma, ele chama o subfluxo do Google. Então ele enviou para cá, né, para o nosso subfluxo, o ID da conta do Facebook, o nome do cliente, a data inicial e a data final. Ele faz a requisição aqui, primeiro a gente normaliza, né, os dados para ir do formato perfeito ali que a Meta pede, porque senão a gente não consegue fazer a requisição pela API da Meta. Então aqui a gente tem, né, ID da conta, esse ACT, lembra que quando a gente foi copiar lá no link do cliente no Meta Ads, era ACT igual e o ID da conta de anúncio do cliente? Então exatamente aqui é a mesma coisa, é ACT traço e o ID da conta de anúncios, que é o que a gente precisa enviar para o Meta. Então a gente faz a requisição aqui no Meta e ele vai devolver para a gente todos os dados da conta do cliente, né, de mensagens, o que a gente estiver pedindo. Então nesse caso aqui, a gente está pedindo algumas informações para o Meta, né? A gente está passando para ele o time range aqui, né, que seria o tempo de entrada e a saída que a gente quer dos resultados, pode ser o último mês, últimos 15 dias, últimos 7 dias, resultado de hoje, enfim. Ele consegue filtrar por aqui e os dados que a gente está pedindo. Então, o level que a gente está, level de campanha, dependendo do que a gente estiver trabalhando, a gente vai pedir um dado de anúncio ou um dado de conjunto de anúncio, nesse caso de campanha. Ele devolve aqui para a gente. E como que a gente vai saber exatamente qual dado que está pedindo ali nas campanhas, que no nosso caso é de mensagem? Então aqui é como a gente vai trabalhar todo esse dado que vem da meta, de todas as campanhas, a gente vai filtrar apenas para as campanhas de mensagem. É... eu sei fazer todo esse code aqui? Não sei, não sou programador. Então eu venho aqui, copio, colo numa IA, pode ser ChatGPT, pode ser na cloud, enfim. Quase todas vão dar conta de fazer essa parte. Colo lá e explico, né? Eu quero adaptar esse código para uma campanha minha que é de formulário. É uma campanha minha de captação de lead com uma landing page. E ele vai te ajudar a filtrar exatamente com os dados que vem da Meta ali, enfim. É bem fácil, nesse caso já está programado para campanhas de mensagem no WhatsApp. E ele devolve lá para o nosso fluxo principal, né? Então, investimento total, né? Mensagens conectadas e custo por mensagem, nesse caso. Ele está aqui como lead zero, porque às vezes tem campanhas de cadastro, que o resultado são leads, não mensagens conectadas, e eu peço para ele conseguir incluir aqui da mesma forma como um lead, né? Então,
Ele devolve aqui para o nosso fluxo principal, né, os dados já processados. E isso acontece, gente, muito rápido mesmo. Até vou fazer mais uma execução aqui para vocês darem uma olhada na rapidez que ele executa esse pedido que a gente faz lá no nosso dashboard. Pronto, em 1 segundo fez a requisição do Meta, requisição do Google, uniu os dados, respondeu novamente. E agora a gente vai para a parte da criação do nosso dashboard. Como que a gente vai pedir isso para a IA? No caso, a gente vai estar utilizando o Claude para estar fazendo a construção do nosso dashboard. Vamos lá. Então, como primeiro passo, a gente vai copiar aqui todo esse fluxo. A gente poderia só fazer download também, da mesma forma, e colocar lá na IA para ela saber, entender como é que funciona o nosso fluxo. Mas eu vou dar um Ctrl C aqui que eu acho mais prático. Então, pequena mudança de plano, pessoal. Em vez de usar o Cloud para primeiro fazer a nossa primeira versão do dashboard e depois mandar para o Bolt, que ele é gratuito, né, no primeiro momento, mas dependendo do quanto a gente for utilizar, ele acaba sendo pago. Eu consegui utilizar aqui o Google AI Studio e eu acho que eu consegui um resultado melhor, sem precisar usar duas ferramentas, né, utilizando uma só, e totalmente gratuito. Então eu vou mandar para vocês o link aqui também, tá? Então do Google AI Studio, em vez de usar o chat aqui do lado, a gente vem aqui na parte dos apps, né? Então aqui em cima eu vou colar o nosso fluxo, que a gente acabou de copiar. Mas aqui no começo, né, da nossa requisição, eu vou colocar outro código. Lembra que eu comentei com vocês, então, que a gente colocava no Cloud, que a gente cria o primeiro artefato ali, que seria a nossa primeira versão do dashboard, e depois colocava no Bolt? Eu já fiz isso primeiro pra gente no Cloud, já tem um modelo validado já. Eu vou mandar para vocês no doc, beleza? Já tá aqui. E vocês só vão precisar copiar todo esse documento, criar um dashboard perfeito ali, já modelado certinho para entender o N-Chain, e ele só vai se adaptar de acordo com o webhook de vocês e o fluxo, beleza? Então você dá um Ctrl V aqui. Então ficou assim, utilizando o modelo de dashboard acima e o meu fluxo já validado no N-Chain que vou enviar, por favor, monte um dashboard para mim. E aqui, né, esse é meu webhook. No nosso fluxo inteiro ali que a gente copiou e colou, já tem nosso webhook? Sim, mas é importante a gente, né, reafirmar aqui qual é o nosso webhook, porque normalmente dá algum probleminha nessa parte. Então vamos lá, executar. Então ele já está montando aqui para a gente, né, carregando com um único comando. A gente copiou ali nosso fluxo completo no NTN, colou aqui. Junto já tem o nosso prompt aqui de modelo validado, né, de dashboard, que eu vou mandar para vocês. Deixou mais claro ali, né, qual que vai ser o nosso webhook, mesmo já tendo no nosso fluxo, para ele saber exatamente. E aqui a gente já tem a primeira versão dele criada, ó. Então, nosso dashboard, aqui tem um como funciona. Vamos ver se ele já... Então, aqui ele está colocando o nome de empresas que não são as minhas. Então, um pequeno detalhe. Eu esqueci de colocar aqui o ID dos meus grupos. Eu vou mandar isso para eles. Então, eu copiei ali na minha planilha, naquela planilha que a gente criou com o nome ID da conta do Google e ID da conta do MetaAds. A gente dá um Ctrl A ali, Ctrl C em todos os itens e vamos colar aqui. E vamos lá, ele está ajustando para a gente. Vamos ver se ele conseguiu arrumar aqui. Pronto, agora está certinho aqui o nome de todos os clientes que eu coloquei na minha planilha. Vamos ver se ele consegue puxar lá direto na planilha, né? Lembra que tinha uma parte lá que era investimento mensal? É isso aqui que ele já consegue puxar direto. Então, se você quiser colocar em cada cliente qual é o investimento mensal, ele também já completa aqui pra gente. Bora lá buscar? E vamos ver, trouxe aqui pra gente, né? Então, a gente colocou o nome do cliente, data inicial, data final. Ele foi lá no nosso dashboard, no N-Chain, e buscou o investimento total, total de cliques, conversões, né? E cada plataforma. No caso aqui, foi a principal plataforma com melhores conversões, foi o MetaAds nesse período que a gente analisou, né? Então, a gente tem aqui os resultados do MetaAds e os resultados do Google Ads. E se a gente quiser copiar aqui todo esse dashboard, a gente só vem aqui, copiar relatório, e ele já fica assim, ó. Período de análise, relatório de métricas, investimento total, todos os resultados, melhor plataforma, horário que ele foi gerado, né, a data. Se você quiser dar um Ctrl C, Ctrl V aqui também e mandar no grupo do cliente, também já serve, ou direto no nosso dashboard, né? Nós ainda podemos, né, subir esse projeto aqui direto no GitHub e utilizar um domínio nosso para conseguir mandar esse dashboard para o nosso cliente acessar a qualquer momento.
ou você utilizar internamente com seu time, né, podendo ver de todos os clientes aqui de uma forma bem mais tranquila do que precisar entrar no gerenciador de anúncios de cada cliente, né, fica de uma forma muito mais fácil de visualizar, né. E se você quiser conectar também ali no nosso fluxo, é um Google Meu Negócio, o CRM do cliente, você vai criando um dashboard muito mais rico ali, né, com muito mais informações. Então ficou assim nosso dashboard, pessoal. Eu vou deixar aqui para vocês todas as informações do NTN, do nosso Google Doc, tudo que vocês precisam para conseguir colocar esse dashboard para funcionar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, conseguido aplicar o dashboard e eu tenha ajudado de alguma forma. E qualquer dúvida eu vou ficar à disposição, tanto aqui embaixo nos comentários quanto nas minhas redes sociais.